Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel. Esse é mais um vídeo do canal Lista de Livros. Na verdade, é o primeiro vídeo propriamente sobre livro do canal Lista de Livros. E nós trataremos hoje dessa obra que é A Luta de Classes, uma história política e filosófica do filósofo e historiador italiano Domenico Losurdo. Bem, Domenico Losurdo foi um grande historiador, grande filósofo, seguidor, vamos dizer assim, do legado, né, de um Antônio Gramsci, de um Palmiro Togliatti e outros grandes marxistas italianos. Ele foi professor da Universidade de Urbino e nasceu em 1941, faleceu em 2018, né, há poucos anos atrás, e era um profundo conhecedor não só de Marx, mas também de Hegel, também de Nietzsche, e conseguia trafegar por uma série de assuntos filosóficos, teóricos, que inclusive um deles, que é a luta de classe, nós trataremos hoje de maneira mais específica. Mas antes de dar sequência, gostaria de pedir que você desse like nesse vídeo, curtisse o canal, se inscrevesse, compartilhasse com os amigos, etc. Aquele padrão aí que é normal no YouTube, claro, se você puder e quiser fazê-lo. Bem, a ideia que é nuclearmente debatida dentro desse livro é o fato de que a luta de classes, ela mesmo nos seus escritos canônicos, os escritos de Marx, os escritos de Engels, os escritos de Lenin, eles nunca se restringiram, esses autores nunca se restringiram à luta de classes apenas ao seu aspecto econômico, ou seja, apenas a forma como os capitalistas se apropriavam do trabalho alheio, a forma como eles vampirizavam o trabalhador. Nunca foi restrito a isso. A ideia da luta de classes era e é a ideia da emancipação humana contra toda sorte de opressão, contra toda sorte de injustiça, contra toda sorte de coerção que exista. Então, o pensamento pós-moderno, que, vamos dizer assim, ele unilateraliza a questão, por exemplo, do racismo, e parece que o racismo ele é uma espécie assim, de creatio ex nihilo, né? Ele foi criado a partir do nada. Quando, na verdade, o racismo ele é um desdobramento da escravidão, que foi o processo que a burguesia ainda incipiente conseguiu extrair mais valor de maneira abundante, seja pela vamos dizer assim, exploração dos metais preciosos, seja pela exploração do trabalho vivo no cultivo de produtos agrícolas, de condimentos, etc. Foram esses fatores que deram, vamos dizer assim, o pontapé inicial, que formaram a acumulação primitiva que permitiu a ascensão do capitalismo. Juntamente, claro, com o esbulho das terras da igreja, a expulsão dos camponeses de suas terras originárias, sua ida à cidade, sua acúmulo à cidade sem outra ocupação, então sem atividades laborais que eles faziam anteriormente nos seus próprios terrenos, nas suas próprias terras, mas das quais eles foram expulsos por meios diretos ou indiretos. Unificando isso com o capital que foi acumulado aqui nas Américas, através da dor, do sangue, do suor, da opressão dos escravos aqui, permitiu-se a ascensão do capitalismo. Isso, logicamente, é muito diferente do fairy tale, né, do conto de fadas inventado por Max Weber, né, toda aquela história autoindulgente, burguesa, para dizer que, coitadinhos dos puritanos, eles trabalharam tanto, eles se esforçaram tanto, eles são tão bonzinhos, eles não gastavam nada. Claro, isso é uma história autoindulgente, uma história, vamos dizer, fantasiosa, né, da ascensão do capitalismo, quando na verdade o capitalismo ele é fundamentado com suas garras em cima da escravidão, do massacre do povo negro, do massacre dos povos originários. E os autores canônicos do marxismo, vamos dizer assim, eles sempre consideraram a emancipação do ser humano como um todo. Até porque, essa é uma das questões emblemáticas da dialética, né? Eles nunca se observam as coisas por apenas um lado, nunca se observam as coisas sem contradições, nunca se observam as coisas com um foco uníssono, né? Como se fosse uma via de mão única. E isso, muito ao contrário, é vamos dizer assim, uma espécie de câncer da pós-modernidade, esse cavalo de Troia que está dentro das esquerdas, e aqui do Brasil também, e que vão fazer com que todas essas lutas, que antes deveriam ser uma luta de classe, deveriam ser lutas pela emancipação do ser humano como um todo, elas passem a ser lutas fragmentárias. E aí muitas pessoas, até que, vamos dizer assim, desejariam uma luta por uma emancipação do ser humano como um todo, eles acabam se antagonizando a essas lutas, quando na verdade elas deveriam estar juntas, né? As lutas por distribuição, elas não se antagonizam às lutas por reconhecimento.
né? Mas a forma como a pós-modernidade invadiu o Brasil e a academia mundial, até porque ela já visa, né, com alguns interesses escusos aí no meio, uns cavalos de Troia que vão sendo inseridos, ela já visa, na verdade, preservar a estrutura burguesa, preservar a estrutura do capital, manter o status quo da maneira como ele hoje se manifesta, essa estrutura injusta, cruel e opressora, e de maneira um pouquinho, como é que eu posso dizer assim, ela não ataca nas causas, ela vai em algumas consequências que, por acaso, estejam chamando mais atenção. Então tem um foco muito mais mercadológico, muito mais para parecer que é bonzinho, parecer que vamos dizer, vinculado aos novos tempos, do que para enfrentar os problemas reais e concretos que é da injustiça, da opressão, da humilhação que os trabalhadores e trabalhadoras, negros, mulheres, os povos colonizados atravessam no mundo. E o que o livro do Domênico Losurdo faz é uma espécie de antídoto contra essa, vamos dizer assim, essa escória pós-moderna que nos domina e nos afoga. Então, para o Marx, o Engels, o Lenin, quando você tem problemas de opressão do homem pela mulher, opressão de um país em relação ao outro, opressão do branco sobre o negro, isso não, quando você toma essas pautas, você não está camuflando o conflito social, nem, vamos dizer, esquecendo a questão da classe. Ao contrário, você está enfrentando a luta de classes através dos termos concretos e peculiares nos quais ele se manifesta. A luta de classes, reitero, pressupõe a emancipação da espécie humana como um todo. Então, por exemplo, nós vamos observar nos autores canônicos do marxismo uma fala que, mesmo que não seja, vamos dizer assim, um livro feminista por concepção, na verdade nem existia essa categoria feminismo, aliás, o livro proto-feminista por excelência é um livro do Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, um livro de 1885, mais ou menos, que foi lançado, e o Engels, nesse livro, já remetendo a outra obra, A Ideologia Alemã, que foi escrita lá em 1845, 46, por ele e por Marx, eles vão denunciar de maneira acerba que no âmbito doméstico, muitas vezes, no âmbito doméstico da sociedade burguesa, muitas vezes a mulher é tratada pelo homem como sua escrava, né? Às vezes a mulher e seus filhos. Isso porque, naquela época, muitas vezes toda a família trabalhava, né? Até por isso existe o nome proletário, ou seja, porque a prole trabalhava, né? Trabalhava o homem, trabalhava a mulher e trabalhavam os filhos. Porém, olha que contradição, na hora de receber a remuneração era só o homem que recebia. Então Marx e Engels vão denunciar com dureza que dentro do ambiente doméstico a mulher muitas vezes era tratada como a escrava do homem, né? O Marx vai escrever em várias e várias passagens do Capital de maneira muito dura contra a opressão que as mulheres sofriam, porque além da opressão econômica, havia também uma opressão nos costumes, havia opressão sexual. O Engels vai denunciar que muitas vezes os burgueses, os proprietários, vão fazer da sua fábrica não só um método de enriquecimento, mas vão tratá-la como um harém, né? O Engels vai denunciar que, da mesma maneira que existe uma opressão, vamos dizer, entre países, né, um país colonialista, um país imperialista, oprime um país periférico, da mesma maneira que uma classe social dos burgueses oprime a classe dos trabalhadores, no âmbito doméstico, o homem oprime a mulher. No âmbito doméstico, vai escrever Engels, o homem representa o burguês e a mulher o trabalhador. O Engels, no seu livro Anti-Düren, né, na verdade era um conjunto de artigos que depois foram unificados em um livro que também foi revisado por Marx, ele vai citar uma frase de outro socialista, este é um socialista utópico, que é o Charles Fourier, que é uma chave, eu acho uma chave de leitura interessantíssima e uma frase paradigmática. A emancipação feminina constitui a medida da emancipação universal. Eu vou reiterar porque essa frase é muito importante. A emancipação feminina constitui a medida da emancipação universal. Isso por quê? É como se você, para fazer uma metáfora, rememorasse uma corrente. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se você quer avaliar quão emancipada é uma sociedade, quão progressista é uma sociedade, você tem que observar a parte mais fragilizada dela.
não ao topo, não os ricos, não os multibilionários. Quer avaliar a justiça, a grandeza de uma sociedade, avalie a sua parcela mais desfavorecida, que no caso são as mulheres. Avalie como as mulheres são tratadas, como seus direitos são respeitados, como elas são, qual é a participação política elas têm direito de praticar, ora por meios diretos ou indiretos, muitas vezes é vedado. E isso está lá nos autores canônicos do marxismo. Quando Marx vai tratar dos negros, aqui sobre as polêmicas racistas que havia na época do Marx, eram muito intensas, né, do Marx e do Engels, ele vai denunciar com dureza a white supremacy, ou seja, a supremacia branca. Marx denuncia com vigor a escravidão ocorrida nas Américas. Ele vai tratar vamos dizer assim, é uma metáfora contínua que o Marx vai fazer do processo de desumanização, de reificação, no processo de transformação do ser humano em mercadoria que representou a escravidão aqui nas Américas. O Marx ele vai apontar que o trabalhador branco ele só será emancipado na medida em que o trabalhador negro também o for. O Marx, com dureza, vai criticar que o que aconteceu aqui nas Américas é uma espécie de cultivo de escravos, ou seja, os escravos eles não nasciam, eles eram cultivados, eles eram criados, como se fossem animais. Inclusive ele vai apontar, vários estados dos Estados Unidos deixavam de produzir alimentos agrícolas e outros produtos para se focarem na produção, no cultivo de escravos. É um horror, uma coisa abominável, uma coisa assim indizível, né? E o Marx ainda vai denunciar que os estados do norte dos Estados Unidos, ou seja, aqueles que já haviam abolido a escravidão, muitas vezes eles serão, na verdade, cúmplices dela. Porque, por exemplo, eles permitiam, dentro do seu território, a existência de caçadores de escravos. Então, os escravos do sul, quando fugiam para o norte, muito bem, lá não havia escravidão, mas havia caçadores de escravos que os capturavam e depois iam entregá-los lá ao sul e recebiam, portanto, uma recompensa. Então, Marx também denuncia essa hipocrisia dos estados do norte. Um terceiro aspecto do livro é em relação às lutas anticoloniais, né, as lutas nacionalistas, as lutas anti-imperialistas. Mas aqui, antes de tratar dela, é preciso fazer um pequeno à parte. Diferentemente de outros filósofos e outros pensadores que vão imaginar as classes se unificando através de etnia, ou através de religião, ou através de uma nacionalidade, o que o Marx vai compreender que unifica os trabalhadores, na verdade, o que unifica as pessoas são os seus interesses concretos, é a forma como eles trabalham e a forma como esse trabalho é apropriado. Se ele vamos dizer, se você é dono do seu próprio trabalho ou se ele é vampirizado por outrem, né, se um burguês se apropria dele. Então, para o Marx, os trabalhadores, eles têm, vamos dizer assim, um conjunto de interesses entre si, recíprocos, muito mais próximos do que, por exemplo, um trabalhador e um burguês do seu próprio país. Um trabalhador brasileiro tem uma semelhança de interesses, de desejos, de vontades, de necessidades muito mais próxima a de um trabalhador cubano, de um trabalhador nicaragüense, de um trabalhador canadense, do que em relação a um burguês do seu próprio país. É com dureza que Marx e Engels vão denunciar no Manifesto Comunista que os trabalhadores não têm pátria, né? Porque a eles não pode ser retirado aquilo que nunca lhes foi dado. É com dureza que eles vão dizer, na última frase do Manifesto Comunista, vão dizer, trabalhadores de todos os países, univos. Isto porque a luta comunista, por concepção, é uma luta internacionalista. Entretanto, e quando ocorre um problema de um país imperialista acabar sugando, atacando, espoliando, oprimindo uma nação qualquer, uma nação periférica? A luta nacionalista, ela caberia nesse momento? Muito bem, o Marx e o Engels, eles supunham que quando houvesse a diminuição da luta de classes dentro do próprio país, ou seja, quando os trabalhadores conseguissem ascender o poder e impedirem de ser dominados por burgueses, que o seu trabalho fosse apropriado por burgueses, eles imaginavam, nesse momento, a exploração entre países também terminaria. Mas enquanto ela não foi concretizada ainda, e quando então um país oprime o outro? Quando um país explora o outro? Muito bem, de maneira bastante concreta, bastante efetiva, bastante direta, Marx e Engels vão defender com firmeza os trabalhadores irlandeses no momento em que estes se opõem ao jugo, à opressão, à exploração, à colonização que a Inglaterra exercia contra este país.
Então, não existe em abstrato, na luta de classes, uma categoria que não esteja vinculada à realidade. O que caracteriza, na verdade, a filosofia da praxis, o que caracteriza o marxismo é a análise concreta do fato concreto. Então, se existe uma exploração e ela se dá no âmbito entre nações, é através da luta anticolonial, da luta nacionalista, que você deve se posicionar. Diga-se de passagem, todas as revoluções socialistas de grande porte, né, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, tiveram um forte caráter nacionalista. Todas elas, sem exceção. Por outro lado, de quando da dissolução da União Soviética, ela também ocorreu, dentre outros motivos, por conta de problemas nacionais irresolvidos dentro da União Soviética. Tanto a Rússia se sentia explorada economicamente por parte dos países satélites, vamos dizer assim, da União Soviética, quanto esses outros países se sentiam dominados politicamente pela Rússia. E esses problemas, essas desavenças, contribuíram fortemente para a dissolução da União Soviética. Então, um dos outros assuntos, que já é um desdobramento quase desse das lutas nacionalistas, anticoloniais, é um assunto que o Lossurdo passa de maneira um pouco rápida no livro, ele trata um pouco das causas, dos motivos, das razões da dissolução da União Soviética. Um assunto subsequente, né, o quarto assunto que ele trata no livro, é sobre uma ideia da pensadora Hannah Arendt, e a Hannah Arendt ela defendia a ideia de que, com o avanço da tecnologia, a humanidade produziria tanta riqueza, tanta coisa, que mesmo as pessoas mais desfavorecidas, elas seriam tão beneficiadas com a tecnologia, que a luta de classes e a necessidade de uma revolução ela acabaria. Porque mesmo que houvesse alguma desigualdade, mas essas pessoas aqui da base elas estariam em um nível muito elevado, um nível já confortável e que, portanto, uma revolução ela já se faria desnecessária. Bem, o que o Lossurdo com toda razão vai apontar, e na verdade outros autores já haviam tratado, por exemplo Gramsci, né, já criticava duramente o fato de vincular qualquer solução social à tecnologia, né? A tecnologia é um meio através do qual, a partir do momento que você controla o seu próprio destino, designando em condições favoráveis aos trabalhadores, você pode utilizá-lo positivamente ou negativamente. A tecnologia não é um meio neutro. O que o Lossurdo vai apontar é que, mesmo a tecnologia tendo ascendido enormemente nos últimos anos, a desigualdade aumentou, os problemas sociais permanecem, existem uma série de conflitos, uma série de demandas irresolvidas a despeito da tecnologia ser tão avançada quanto nunca foi. O Stefan Meszaros, alguns anos atrás, em uma obra, ele vai denunciar com toda a razão de ser. Ele vai dizer o seguinte: no auge da competitividade, no auge da capacidade tecnológica, o mundo burguês não consegue sequer prover a população dos meios mais elementares para a vida, especialmente a alimentação. 1 bilhão de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas, na verdade, de acordo com a FAO, né, que é um órgão da ONU, órgão que está muito longe de ser um órgão revolucionário, de esquerda ou comunista, quase 1 bilhão de pessoas no mundo hoje vivem em estado de insegurança alimentar, no auge da tecnologia, no auge da produção humana, o que leva, vamos dizer assim, mostra o total equívoco dessa ideia da Hannah Arendt. Bem, o quinto tópico do livro é o Habermas e a ideia desse pensador alemão de que a luta de classes ela seria mitigada, ela seria desnecessária a partir do advento, a partir da ascensão do estado de bem-estar social. Muito bem, para o Habermas, a social-democracia ela conseguiria contemplar aquilo que havia de melhor no capitalismo e de melhor no comunismo. No capitalismo, o quê? Uma eficiência dos mercados, uma melhor alocação de recursos, enquanto o socialismo proveria uma imensa proteção social ao trabalhador e a social-democracia seria uma espécie de regime híbrido, né, que contemplaria o melhor dos dois regimes. Entretanto, como o Lossurdo vai apontar, na verdade, o estado de bem-estar social ele só existiu em uma quantidade muito pequena de países por um tempo muito restrito e só existiu porque os burgueses estavam com forte receio de que em seus países ocorresse uma revolução socialista. Então, para não perder os dedos, eles acabam cedendo os anéis. Entendeu? O estado de bem-estar social ele não surge a partir do nada, não é creatio ex nihilo. Né? Ele surgiu a partir da pressão que os trabalhadores impuseram no regime capitalista e a social-democracia começa a fenecer quando, por um lado, anestesiados pelas benesses do consumismo, os trabalhadores deixam de ter no horizonte o desejo da revolução e, por outro lado, a própria União Soviética, tropeçando nas suas próprias
pernas, ela acaba deixando de ser, vamos dizer assim, um norte razoável, ela deixa de ser um objetivo ao qual os trabalhadores vislumbram de querer igualar naquele tipo de modelo. A partir do momento em que o capital percebe que não existe mais risco da revolução, é que ocorre a ascensão do neoliberalismo, uma nova estratégia de luta de classes para oprimir, se viciar, explorar de maneira ainda mais acerba, ainda mais agressiva os direitos dos trabalhadores. Isso ocorre desde a década de 70 até os dias de hoje. É preciso destacar, contudo, que o próprio Habermas ele observa que a sua ideia tinha problemas e que a ideia dele da social-democracia não perdurou no tempo. Né? Um outro aspecto que o Lossurdo vai observar, esse desmonte do estado de bem-estar social, ele não é feito só por partidos conservadores, mas partidos sociais-democratas também o fazem. Né? Mas o fato, e aí nós poderíamos apontar também, o fato de um partido se nominar Partido Social-Democrata não quer dizer que as suas políticas serão sociais-democratas. O exemplo emblemático é aqui no Brasil, cujo Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, adota desde a sua origem toda sorte de políticas neoliberais. Ele sempre foi um partido neoliberal, eivado de figuras neoliberais. Então o nome do partido ele não significa nada. Aliás, como já bem disse Shakespeare, né, um nome é só um nome. A rosa teria outro cheiro se não se chamasse rosa? Então Shakespeare faz a pergunta retórica e aqui é o caso. O sexto tópico que o Domênico Lossurdo vai tratar em seu livro é sobre a China. Bem, o Lossurdo, ele, de maneira até uma polêmica bastante vigorosa, ele escreve sobre isso várias vezes, ele defendia isso em entrevistas e ensaios, etc., de maneira muito vigorosa. O que acontece, né, vamos dizer, na China nos dias de hoje. Ele compreende que a China é uma espécie de socialismo de mercado, ele destaca os imensos avanços sociais promovidos pelo Partido Comunista Chinês, ele destaca números que já estão até um pouquinho defasados no livro, né? Se nós observarmos, ele fala aqui que o Partido Comunista Chinês extraiu entre 600 e 660 milhões de pessoas da pobreza, quando na verdade hoje a extrema pobreza já até foi eliminada na China. O Partido Comunista Chinês tirou mais de 850 milhões de pessoas da pobreza. Ele também destaca que as críticas que as potências ocidentais fazem em relação à pretensa falta de democracia na China, são, na verdade, uma crítica oriunda do fato de que, na China, o poder, para o Lossurdo, continua na mão dos trabalhadores, continua na mão do Partido Comunista Chinês. E o que essas potências ocidentais querem, na verdade, não é nada de democracia, e sim que o poder econômico tome o poder político, coisa que, no entender do Lossurdo, ainda não aconteceu. Muito bem, a fala do Lossurdo sobre a China, ela tem uma série de polêmicas, mas o que eu acho interessante para fazer aqui uma parte é que ele não se posta de maneira, vamos dizer, cega em relação à China, como acontece hoje, até em alguns companheiros, que ao tentar defender aquele regime que promoveu avanços de fato extremamente significativos. Né? Você tirar mais de 800 milhões de pessoas da pobreza é um fato que nunca ocorreu na história da humanidade. Você observar o crescimento chinês, é um crescimento que é planejado, existe um planejamento estratégico, o país sabe o que quer, sabe como vai fazer. Você observa dia após dia a China ascendendo, não à toa os Estados Unidos promovem uma guerra comercial aberta contra a China, ele vê a sua posição de império ameaçada por um outro império. Né? Então, assim, os avanços que a China promove, eles são de fato dignos de nota. Entretanto, isso não pode levar a um tipo de comportamento, vamos dizer, abstrato em relação à China. Um comportamento de defensor, um comportamento de advogado, como se tudo que a China fizesse por conta disso passa a ser correto. Por exemplo, não é possível, nesse quadrante histórico que nós vivemos hoje, observar a forma como a China trata Cuba de maneira tranquila, observar como positiva. Muito ao contrário. A China deve muito a Cuba. A China não exerce o internacionalismo proletário de maneira devida em relação a Cuba. Aí os advogados da China vão dizer o seguinte: não, mas ela ajuda sim aqui em relação a outros países, lá. Companheiros e companheiras, vamos dizer de maneira clara, a China deve a Cuba. A China não ajuda Cuba da maneira que deveria e poderia. Aquilo que a União Soviética quis fazer em certo momento, eventualmente até com condições mais precárias em relação à China de hoje, ela o fez porque quis fazer, e a China não tomou a decisão política de ajudar a Cuba da maneira que pode. Não estou dizendo que não ajuda nada, estou dizendo assim, da maneira que ela poderia e deveria. E toda pessoa que tem, vamos dizer assim, uma solidariedade com a Revolução Cubana,
ela deve observar e denunciar com vigor a tragédia que é, o crime, na verdade, o crime que é o bloqueio que os Estados Unidos impõem a Cuba, isso é uma verdade. Agora é outra verdade que deve denunciar com o mesmo rigor a falta de internacionalismo proletário nos termos e capacidades devidas da China em relação a Cuba. Né? E o Domênico Losurdo, ele não trata de Cuba, não é disso que trata o livro, mas, por exemplo, ele mostra nos escritos desses autores que certa desigualdade salarial é absolutamente permissível, porque os trabalhadores têm esforços diferentes, eles têm responsabilidades diferentes, então a existência de alguma desigualdade, ela é possível. O Losurdo vai apontar e vai concordar, obviamente está implícito a sua concordância com essa ideia. Porém, ele vai apontar: deve-se partir de uma condição basicamente igual e o tipo de desigualdade ela tem um limite. Né? Então o socialismo não vai defender que as pessoas ganhem exatamente o mesmo salário, mas essa diferença também não pode ser a um nível pornográfico. Né? Não pode ser um nível assintoso, um nível absolutamente injusto e desigual como é no sistema burguês. Então o próprio Losurdo vai apontar que a existência dos bilionários na China é um problema. Né? E ele mesmo vai apontar: olha, não se sabe o que vai acontecer, ele não dá uma nem de Cassandra, mas também nem de vidente para dizer não, tudo vai se resolver. Ele aponta o risco que esses bilionários e que esse poder econômico tome o poder da China. Ele faz a sua pontuação, ele faz essa crítica, diferentemente de outros passadores de pano que existem aqui para o regime chinês aqui no Brasil. Um último artigo que eu gostaria de comentar, como sétimo tópico aqui, é sobre o marxismo e populismo. É quando o Losurdo faz uma crítica, vamos dizer, apontando a forma como versões idealizadas, versões românticas do marxismo, que se antagonizam àquilo que o Marx defendia. Né? Marx era avesso ao socialismo utópico, ele se aproveitava de algumas ideias, mas foi justamente através de Marx que se chegou ao socialismo científico, que se opõe a esse tipo de socialismo idealizado, de muitos valores, mas sem concretude nenhuma. Domênico Losurdo mostra, com alguma razão, que esse socialismo, na verdade, ele se antagoniza ao socialismo real. Ele, na verdade, é um inimigo do socialismo real. Para fazer um bom balanço aqui do livro do Losurdo, gostaria de citar um trecho dele aqui muito importante, que eu acho que vai esclarecer bem o que esse autor quis dizer, o que foi o núcleo do livro dele. Na página dos 312 e 313. Não é a presumida mudança de paradigma que caracteriza a situação que se configurou a partir da crise e do colapso do campo socialista. Aliás, a contraposição entre paradigma da redistribuição, cujo intérprete seria o movimento operário, e paradigma do reconhecimento, que encontraria sua encarnação, em primeiro lugar, no movimento feminista, é, ao contrário, o sintoma da real mudança ocorrida. Para compreender essa transformação, é necessário não perder de vista uma questão sobre a qual chamei a atenção diversas vezes. Vários são sujeitos da luta de classes e multíplicas são as lutas pelo reconhecimento e pela emancipação. Não existe uma pré-estabelecida harmonia entre eles. Por razões objetivas e subjetivas, podem intervir incompreensões e lacerações. Os momentos mais altos da história que se originou a partir do Manifesto Comunista foram aqueles nos quais se fugiu da fragmentação, de modo que as diversas lutas confluíram em uma única poderosa onda emancipadora. Entretanto, mais do que a regra, isso representa a exceção. Não existe luta de classes, por mais progressiva que seja, que não possa ser instrumentalizada pelo poder dominante e que, portanto, não possa ser inserida no âmbito de um projeto global de cunho conservador ou reacionário. Não se trata de um fenômeno novo, mas ele ganhou ênfase e adquiriu um novo valor qualitativo com o desencantamento dos êxitos das revoluções do século XX e com a desorientação teórica que isso originou. Eu acho que é importante fazer aqui um balanço, porque muitas teorias pós-modernas têm sido inseridas aqui no Brasil. Existe uma parte do movimento negro que tem sim uma visão de totalidade, existe sim uma parte do movimento feminista que é emancipador, que quer a emancipação da sociedade humana como um todo, mas existe parte dessas lutas, aí sim identitárias, que não têm visão de totalidade, que desejam preservar a ordem burguesa, que querem ascender nela, mantendo toda a sua estrutura de desigualdade, e elas não podem ser consideradas outra coisa senão um cavalo de Troia. Né? Nós temos aqui, na América Latina, grandes pensadores que observaram dialeticamente a realidade latino-americana. Vânia Bambirra,
Darcy Ribeiro, Clóvis Moura, dentre outros tantos pensadores que observaram, que estudaram, que, vamos dizer assim, compreenderam a nossa sociedade de maneira muito mais específica, muito mais emblemática, muito melhor do que qualquer um desse lixo ideológico que vem através da academia e que irriga os partidos políticos, que irriga a nossa esquerda e que não pode ser considerado outra coisa senão um inimigo dentro da classe daqueles que querem a emancipação da sociedade humana como um todo. Bem, para dar um exemplo paradigmático do que é essa, vamos dizer, incursão pós-moderna dentro da esquerda, o que é essa invasão, esse cavalo de Troia dentro do campo socialista democrático, eu vou dar um exemplo paradigmático, que é o caso de uma deputada federal do Partido Comunista do Brasil, que certa vez eu a vi republicar uma postagem da bilionária burguesa Luísa Trajano, proprietária da Magazine Luiza. Aí essa deputada repercutiu uma fala da Luísa Trajano em defesa das mulheres. Porém, quando você avalia os fatos concretos, a realidade concreta, aquilo que caracteriza a filosofia da praxis, aquilo que caracteriza o marxismo, o que nós observamos a respeito da trajetória e das defesas políticas sociais da Luísa Trajano? Não só existe o aspecto dos salários de fome que ela paga dentro das próprias lojas, especialmente para mulheres, que são muitas mulheres que trabalham nesse tipo de emprego, mas não é só isso. Quando nós vamos olhar no campo político, como a Luísa Trajano se portou durante a reforma da Previdência, que obriga que homens trabalhem até 65 anos de idade para se aposentar, tem uma idade mínima de 65 anos, e mulheres 62 anos. Como a Luísa Trajano se portou? A Luísa Trajano foi favorável à reforma da Previdência. Como a Luísa Trajano se portou durante o debate sobre a PEC do teto de gastos, que congelou os investimentos em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, porém permitiu que o gasto com juros para especuladores e banqueiros e rentistas crescessem à revelia. Como ela se portou nesse momento? Ela foi favorável à PEC do teto de gastos. Como a Luísa Trajano se portou durante o debate sobre a reforma trabalhista, que aniquilou com os direitos trabalhistas do povo brasileiro? Ela foi a favor dessa aniquilação. E esse é o ponto que eu acho que é mais dramático. Sobre quem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC do teto de gastos, ela vai se abater, as consequências dessas decisões políticas que o capital conseguiu tomar através dos seus epígonos, sobre quem vai machucar mais, sobre quem vai doer mais, quem vai sofrer mais com as consequências dessas ações? Exatamente as mulheres, exatamente o povo negro, todo aquele que já sofre qualquer tipo de coerção. Então, ao invés de você apoiar a fala de um bilionário que nos momentos cruciais, nos momentos críticos, se posiciona sempre contrário a justamente essas mulheres mais espoliadas, mais sofridas, que enfrentam mais dificuldades, que muitas vezes vão ser obrigadas, e essa é uma das tragédias do regime burguês, que muitas mulheres em casamentos falidos, sofrendo toda a sorte de opressão dos seus maridos, toda sorte de opressão econômica, moral, sexual, às vezes física, até agressões e ameaças, etc. Elas são obrigadas, elas são coagidas a permanecerem nesse casamento falido porque não têm condições econômicas de se emancipar do seu marido, aquele que deveria ser o seu companheiro e na verdade é seu opressor. E o que essa Luísa Trajano faz? Vota favoravelmente a todas as medidas que vão coagir essas mulheres. E aí nós vemos uma deputada federal do Partido Comunista do Brasil, veja bem, é do Partido Comunista, dito comunista do Brasil, ficar repercutindo fala de bilionária burguesa. Aí não dá, meus amigos. Aí não dá. Aí não dá. Aí realmente é de desistir, né? Então, assim, o que o livro do Domênico Lossurdo faz é uma espécie de antídoto a esse pós-modernismo, a esse cavalo de Troia que as pautas identitárias eventualmente são inseridas no Brasil. Eu vou destacar, faço questão de reiterar, que não é todo movimento negro que cai nessa esparrela, não é todo movimento feminista, muito ao contrário, existe um feminismo, muitos grupos, muitos movimentos, então a gente não pode falar em abstrato, deve sempre fazer análise da forma como cada grupo, cada pessoa se representa e se manifesta. Não pode fazer uma crítica, vamos dizer, de maneira genérica, abstrata, porque isso também a gente vai estar patinando e nós seremos tão irregulares metodologicamente quanto eles também são, né? Os identitários, é bastante claro, eles não têm visão de totalidade, eles ignoram Hegel, né? Que dirá Marx, e as consequências são absolutamente lesivas para a esquerda como um todo. Bem, o veredito final sobre esse livro. Vou pedir mais uma vez, agradecer a quem chegou até aqui, pedir novamente para se inscrever, para curtir o vídeo, para compartilhar, para tocar o sininho. E o veredito final sobre esse livro é o seguinte: o Domênico Lossurdo, ele já tem por padrão escrever de maneira muito clara,
né? Ele não se esconde em escritos herméticos que, na verdade, vão esconder a falta de conteúdo atrás de uma linguagem complicada, muito ao contrário, sua linguagem é simples, é cristalina. Entretanto, esse livro ele está, vamos dizer assim, inserido em um debate no qual ele é uma espécie já de tréplica, né? Existe a questão da luta de classes, existe a questão das pautas ditas identitárias, eu prefiro dizer as lutas por reconhecimento, e ele já está fazendo uma espécie de síntese. Então, a pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre luta de classes e sobre essas lutas por reconhecimento, esse livro cai muito bem. A pessoa que está completamente por fora, convém fazer uma pequena pesquisa antes, uma pequena leitura que seja, para não ficar patinando, né? Para ela ficar mais ou menos estabilizada dentro desse debate. Mas é um bom livro, um livro que eu recomendo. Eu vou deixar os melhores trechos desse livro e de todos os outros livros do Domenico Losurdo que eu tive a oportunidade de ler aqui embaixo nos comentários. Mas, naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião. Eu gostaria de saber de você. Você já leu esse livro do Domenico Losurdo? Concordou com a ideia do livro? Concordou com a leitura que eu fiz dele? Já leu alguma outra obra do Domenico Losurdo? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, tamo junto. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.